Oi, gente. Hoje a gente vai falar algo que é muito agradável, que é justamente sobre escalda-pés. Uma técnica que a gente usa há milhares de anos já, a população já vem utilizando isso. E nesse momento de pandemia, que a gente está em casa, desse home office, a gente vai trabalhar um pouquinho ele. A gente estou aqui com material já separado e a gente vai promover essa técnica que vai gerar um bem-estar, um relaxamento. Ele é muito utilizado para limpeza, depuração. Tem pessoas que passam muito tempo em pé também com salto alto. Ele é bom para quem usa salto alto, essas dores nos pés, né? Até porque os pés têm mais de 7.000 terminações nervosas e a gente trabalha muito a reflexologia nesses pés. Então, esses pontos reflexos que estão nos pés é como se fosse o próprio ponto que são os próprios órgãos do nosso corpo. Então, a gente é como se estivesse fazendo uma depuração, uma desintoxicação desses órgãos, tá? Então, o nosso corpo, através da técnica escalda-pés, a gente vai trabalhar a bioeletricidade, né? Porque o nosso organismo, ele tem propriedades elétricas. E o tempo que a gente vai utilizar ele, a gente vai de 15 a 20 minutos e é muito bom também para tratar edemas. Então, aqui no caso, eu tenho 2 litros de água. Essa minha vasilha, a gente pode utilizar até mais água um pouquinho. De preferência, é bom que essa água ela fica acima do tornozelo um pouquinho. Essa minha bacia aqui ela é um pouquinho rasa, mas dá para usar até 3,5 litros de água. E também eu tenho 1 litro de água aqui aquecida já previamente, né? Essa água ela não pode estar muito quente, aqui a água está fria, aqui ela está morna e a gente vai trabalhar com isso. E a primeira coisa que a gente vai utilizar é o sal, tá? Ele vai trabalhar justamente essa bioeletricidade, porque essa concentração salina, ela vai trabalhar o movimento dos íons elétricos do nosso corpo, que conduzem a energia, né? E aí vai promover a elevação, a excitação desses nervos periféricos. E vai trabalhar com isso a microcirculação, vai aumentar a temperatura dos tecidos, né? Porque vai promover a entrada e saída de líquido das células, né? E vai promover assim um efeito analgésico, sistêmico em todo o nosso corpo e também serve para desintoxicar o organismo. Aqui eu coloquei 2 colheres de chá de sal grosso, tá? Que é o melhor ele. Aí eu vou colocar aqui na minha vasilha, primeira coisa, tá? E espalha. Tem algumas empresas que já tem esse salzinho preparado com erva. Você pode fazer de outra forma. Como a maioria das pessoas estão em casa e nem todo mundo está entregando e tem empresas que estão fechadas, então eu achei melhor fazer para vocês. Aí a primeira coisa que a gente vai usar como erva seria o alecrim. Um aviso, quem tem pressão alta substitui o alecrim por uma outra planta, uma alfazema, uma erva cidreira, tá? Porque ele é hipertensor, ele aumenta a pressão. Então, essa planta aqui, o alecrim, ele é conhecido como Rosmarinus officinalis, tá? Também conhecido como orvalho do mar, ele é digestivo, diurético e ele é ótimo para depressão, ele é excelente. E aí ele trata também dores de cabeça, ansiedade, né? E também é muito bom para o sistema nervoso. E quem tem dores reumáticas, artrite, ele é muito bom também, tá? Agora ele é contraindicado, como eu falei para vocês, para mulheres grávidas e para quem é hipertensivo, tá? Então, aqui também tem 2 colheres de sopa e aí eu vou também misturar. Com certeza vai ficar bem agradável. A outra erva que eu tenho aqui, que eu vou colocar, é a camomila, né? A camomila que a gente vai utilizar. Ela é calmante, relaxante, ela promove a melhoria do estresse. Nesse tempo de pandemia, a gente está todo mundo estressado. Mesmo quem está em casa, a gente fica pensando, né? O que vai acontecer depois, quem pode se contaminar. Então, é uma forma também da gente acalmar a mente, tá? E ela é muito boa também para acalmar a pele. E ela é boa também para gripe e resfriado. Então eu vou colocar aqui e a gente tá voando um pouquinho por causa do vento aqui em casa. Também vai acalmar a mente e vai trazer um pouco de foco, tá? O outro que a gente vai utilizar vai ser o eucalipto, né? O eucalipto, todo mundo conhece as benesses do eucalipto, né? Ele é bom para alívio de tosse, ele promove a vasodilatação, por isso que é tão bom ser usado no escalda-pés, para melhorar aquelas dores. Se você tiver óleo essencial também de eucalipto, é muito bom colocar,
porque ele é antimicótico, antibactericida, tá? Ele é bom para sinusite, é anti-inflamatório e também muito bom para quem tem dores nas articulações. E ele tem um efeito analgésico. E aí também é colocar ele junto, tá bom? Você também, se você tiver ele, a folhinha verdinha, você amassa e pode colocar. Aqui eu estou usando ervas já secas para fazer tudo isso, né? A outra planta que eu vou deixar aqui, que eu vou utilizar no meu escaldapés, né? Avisando que essas outras que eu utilizei, tudo foi colheres de sopa, tá? 2 colheres de sopa. Aqui eu peguei algumas folhas de malvarisco ou malva branca que eu tenho no quintal, que é excelente para quem está com catarro também, né? Anti-inflamatório também. Peguei algumas aqui. E o malvarisco também, eu sei que ele é muito utilizado para promover foco, concentração. E aí você pode utilizar, né? Ele é bom para curar a inflamação. Eu lembro que às vezes eu tinha problema de furúnculo pequena e a minha mãe esquentava na colherzinha e colocava ele sobre o furúnculo para poder vasodilatar e soltar aquela secreção. É muito utilizado também com mel para garganta, porque ele é anti-inflamatório, né? E também a gente pode utilizar ele para soltar o catarro, fazer cataplasma, como eu falei anteriormente. E aqui a gente vai utilizar, vamos ver assim, umas 5 folhinhas, tá? E a gente vai rasgar essas folhinhas e colocar aqui dentro. E o cheiro, ele tem um cheiro gostoso. Aí junto com tudo que a gente já colocou, vai dar assim um aroma, um sensorial maravilhoso. Aqui em casa tem um pezinho de bugavilha, porque eu tenho um caramanchão, que tem algumas folhas, a planta, né, o bugavilha. E para ficar mais bonito ainda esse meu escaldapés, eu vou colocar aqui algumas florzinhas da minha bugavilha, para ficar bonito, né? Afinal, a gente tem que ter uma estética, né? A estética conta muito. O referencial aqui para ficar bonito, agradável aos olhos, né? E fazer com que vocês se sintam atraídas para fazer isso para vocês. Vocês podem substituir, no caso o bugavilha, a planta que eu tinha nesse momento com flores é o bugavilha. Tem uma outra plantinha, mas a florzinha é muito pequenininha, mas se você tiver jasmim, você pode colocar, porque é calmante também. Se você tiver rosas, né, você pode também tirar umas pétalas e colocar, vai ficar muito bonito esteticamente. E a última coisa que eu vou acrescentar aqui, né, para o meu escaldapés ficar mais relaxante ainda e promover uma massagem nos pés, as bilas ou bolinha de gude, não sei como é que vocês chamam, aqui a gente chama de bila, né? Brinquei muito disso aqui. E eu vou colocar algumas aqui dentro para fazer essa massagem, tá? Então já tá colocado. Então é isso, meu escaldapés já tá todo pronto e aí a gente falta só colocar, no caso, a água quente. Então a água quente, eu fiz aqui 1 litro de água quente, então você vai colocando e vai observando a temperatura. Porque tem pessoas que têm pouca sensibilidade nos pés e o que pode acontecer? Ela pode queimar porque a água tá muito quente. Então antes de colocar os seus pés ou antes de colocar o pé de alguma pessoa, de um familiar que está em quarentena com você, porque é muito bom para a respiração e tudo, você tenha cuidado na questão da temperatura, tá? Então, eu vou colocar aqui um pouquinho e vou observando como é que tá essa temperatura. Já faz algum tempo que essa água tá aqui, então ela já esfriou um bocadinho, então ela já tá... Ó, coloquei quase 1 litro todo de água. E uma coisa que eu vou colocar também aqui, eu tenho quase 3 litros de água aqui, eu vou colocar 8 gotas de lavanda, se você quiser colocar, porque acalma, tá? 8 gotinhas. Mas eu poderia também colocar o hortelã-pimenta, para quem tem dores nas pernas, porque melhora a circulação, né, a vasodilatação, e dá aquele alívio, né, porque ele é analgésico também, tá? No caso, eu aconselharia o hortelã-pimenta no caso do óleo essencial. Avisando que você, depois que fizer isso, você não pode tomar friagem, tá? E também não pode colocar os pés no chão frio, tem que ter um sapatinho.
E tem uma toalha para, após o uso, você enxugar os pés. Se você quiser antes fazer a esfoliação, também é muito bem-vinda, tá? Então, gente, depois de tudo preparado, né, no meu Agdá aqui, né, que eu tenho, eu vou colocar meus pezinhos para promover o meu relaxamento, né, nesses tempos que a gente está presa em casa, de home office. Então, vocês estão vendo aqui que a minha vasilha é um pouquinho rasa, mas com certeza dá para utilizar. E se você tiver aquelas vasilhas de manicure, também dá para utilizar, né? Uma bacia até maior, se você tiver. De preferência, que vem até o tornozelo, tá? E você também, no caso aqui eu coloquei umas velinhas para ficar bonito, mas você poderia não utilizar as velinhas, né? Para a imagem ficar diferente. Eu poderia cobrir meus pés. E lembrando que, ao sair, eu não posso jamais, quando eu tirar meus pés, colocar os pés no chão. Nesse momento, eu posso fazer alguns movimentos de alongamento, alongar meus pés, né? Os pezinhos, os dedinhos. Também posso esfregar um pé no outro para potencializar, né? E aproveitar o próprio sal para fazer uma esfoliação na água. E também, como eu tenho um bila aqui dentro, eu posso fazer uma leve massagem com essas bilas naqueles pontos reflexos, né? Que tem na região plantada, meus pés. Lembrando que quando eu for tirar meus pés daqui, que eu tô aproveitando agora, eu não posso colocar esses meus pés de forma nenhuma num chão frio. Ele tem que colocar, por exemplo, no meu caso aqui eu coloquei o tapetezinho para colocar. E isso vai gerar o quê? Um relaxamento global, né? Vai melhorar a mente. O escalda-pés, ele é utilizado justamente para aquecer os pés e dessa forma diminui o aquecimento da mente, porque a gente está mais mental hoje em dia. E a gente faz essa troca, né? Relaxa a mente, resfria a mente e aquece os pés, que a grande maioria da população está precisando hoje. E agora, gente, eu vou aproveitar esse meu momento e vou relaxar, tá bom? Então, até mais!